Bom dia, meus amores! Que bom estar com vocês mais uma vez, juntos mais uma vez com mais aprendizado, muitas emoções, como sempre, né? Onde eu estou tem que estar muita emoção, isso é impossível de não, de não acontecer, né? Oi, Gabi, bom dia! Oi, Deane, bom dia! Que bom, meninas, vocês estavam na porta aí, muito bem, é isso mesmo, isso mesmo. Muitas emoções aí, mas firmes com mais uma manhã cheia de aprendizado, muito conhecimento para vocês, né? E às vezes a gente vai um momento de olhar para dentro da gente, né? E pensar, o que será que eu preciso melhorar? O que eu preciso... Será que já chegou a hora de eu resolver minhas emoções? O que será que eu vou ouvir aqui que vai ser de aprendizado? Então, a intenção é essa, viu? Sejam muito bem-vindos mesmo. Então vamos lá, vamos descobrir hoje que a sua mente mente. E aí? Você sabia disso? Nossa mente é uma mentirosa. Já começa com emoção. E você tem acreditado nas mentiras que a sua mente te conta? Gente. Se você for ouvir uma mente traumatizada, uma mente... Bom dia, Lari, bom dia. Se você for dar ouvidos por uma mente cheia de traumas, você não vai sair do lugar. Porque a mente, né, cheia de traumas, ela vai... Isso eu te garanto, não vai sair nada positivo. Nada positivo, ou quase nada. Uma mente cheia de traumas, ela sufoca, né, os pensamentos positivos. Tudo que você fala, não, mas não vai dar certo. Não, você não vai conseguir. E aí? Até quando, né? Aí, minha amiga das frases aí já entrou, né? Então, vamos já... Mas eu falei, não, já vou começar, já vou chegando, né? Nessa live que é para fazer você refletir. Quais são as mentiras que sua mente acredita? O que a sua mente tem a acreditar? Gente, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Pronto. Aqui tem uma claridade que eu não tô gostando. Peraí. Pronto. Ver se tá dando certo. Oi, Neiva! Bom dia! Quanto tempo, meu amor? Deixa eu arrumar aqui, gente. Peraí que não tô gostando de uma claridade que tá tendo aqui. Pronto, melhorou. Isso, né? Então, as mentiras... Oi, bom dia, Robson. Bom dia, Neiva. As mentiras que a nossa mente vem acreditando. Então, quais são algumas delas? Algumas que são inúmeras, que a nossa mente resolve, né? Acreditar. Não vou conseguir. Que bom! Não vou conseguir. Não vou dar conta. Isso é impossível. Melhor nem tentar. Você nem tentou, já tá dizendo que não vai dar certo. E aí? Até quando você vai continuar acreditando nesse monte de mentira? Porque é impressionante, né? Como se você deixar, você é manipulado por uma mente mentirosa. Mas a mente, ela mente porque ela quer? Não, porque ela sofreu, ela tá machucada. Então ela acha que para ela se proteger é melhor ela acreditar nessas mentiras. Porque ela não quer passar por aquele desconforto de novo, né? Não vou conseguir. Por quê? O que acontece? Se você tentou algo, né? E não deu certo, ou você fracassou, que a nossa vida, nós não estamos livres de passar por isso. Então você acha que se você tentar de novo, você vai sentir aquela dor de novo, que a dor do fracasso não é bom, né, gente? Do fracasso, da perda, né? E perda de qualquer tipo de coisa, né? Ai, você investiu num negócio e não deu certo. Se você for pesquisar, várias empresas hoje fracassaram muitas vezes.
até chegar onde elas estão agora. Mas muitas pessoas não têm essa paciência, né? Querem que, não, que seja instantâneo, que seja rápido e vai dar tudo certo. Gente, na maioria das vezes não dá, não. Então você precisa aprender a lidar com as mentiras e ensinar para sua mente que você é muito mais capaz do que ela mesma acredita. Aí você fala, gente, mas peraí, parece que eu tô falando de duas pessoas, eu e minha mente, não, é uma pessoa só, mas se você deixar, ela te manipula. E se você permitir, a sua mente pode levar você longe, é só você querer, tá bom? Não existe nada mais forte do que os nossos próprios pensamentos, gente. Os nossos pensamentos podem te ajudar ou podem te derrubar. É você que vai estar atento, né? Atento ao que a sua mente está disposta a fazer com você, né? Então, outra frase aqui, gente, ó, pra gente ir, uma pauta, né? Pra gente pensar aqui, ó. Sua mente acredita no que você alimenta ela. Se você acredita que você é capaz, que vai dar tudo certo, que você vai conseguir, realmente isso vai acontecer. Porque você vai conseguir produzir o que a sua mente está falando. O contrário é a mesma coisa. Nada dá certo comigo. Realmente, nada vai dar certo. Gente, isso é ciência. Isso é ciência. Os nossos pensamentos, eles podem mudar a nossa vida. A nossa atitude em relação ao que a gente pensa, com certeza. Então, quando você entende o poder de um pensamento negativo, você entende também o poder de um pensamento positivo. O pensamento positivo, ele tem muito poder. Então, a gente... quando você foca nisso, fala assim, você tem um compromisso, você fala, gente, não vai dar certo. Você olha pro tempo, Aí você fica a sua vida para por causa daquilo ali. Quando você era pra trás, você falou, caramba, ó, tinha dado certo. Ó, fogueirinha. Apesar que quem tem assistido as minhas lives ultimamente, as fogueirinhas estão bem suaves, né, gente? Eu estou muito plena esses dias, viu? Mas vamos aí. Muito bem. Então, vamos lá. Então, se funciona, se o pensamento negativo, né? Ele pode mudar a sua realidade. Imagina se for um pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Gente, não é que vai dar mesmo? E às vezes o vai dar tudo certo, gente, nesse meio do caminho vai ter alguns imprevistos. Mas deu tudo certo. Você conseguiu. Às vezes não no tempo que você esperava e não de forma automática, que não é algo instantâneo, né? É um processo, mas é necessário. Necessário a gente parar para pensar nisso, né? Agora, gente, por quê? Por que a gente tem que tomar muito cuidado com as mentiras que a nossa mente conta? Infelizmente, a maioria de nós, em alguma parte da nossa vida, por isso que precisamos, às vezes, resolver as emoções, você ouviu algo que você não gostou. Gente, mas olha que interessante, às vezes você ouviu algo que você não entendeu. Você entendeu daquela forma. Você entendeu que... Eu vou citar uma ideia só para vocês terem mais ou menos um raciocínio, para vocês raciocinarem junto comigo. Vamos supor, uma criança tá na escola, o pai ou a mãe se atrasou para buscar a criança. Aquela criança foi abandonada? Não, ela não foi abandonada. Aquela criança, os pais aconteceu imprevisto e infelizmente acontece. Às vezes fala, quem vai buscar? Vai ser você, não vai ser você. Aí, na cabeça da criança, ela se sentiu abandonada. Mas ela foi abandonada? Não.
Então, muitas das coisas da sua mente foi como você entendeu aquilo. Às vezes são pais amorosos, são mais... pais amorosos, eles erram. Acontece imprevisto? Sim. Mas naquele dia, aconteceu imprevisto. Oi, Arlene, tudo bom, fia? E às vezes aquele sentimento de abandono, ele vai ditar a sua realidade. E se você não resolver as suas emoções, esse sentimento de abandono ele vai fazer parte da sua vida. Então, todo mundo que se atrasar com você, todo mundo que acontecer algo que seja parecido, vai fazer você voltar para aquele sentimento de abandono. Você foi largado. Eu fui largado na escola, ver os coleguinhas, todo mundo indo embora e eu fiquei sozinho com a professora na sala. Para a criança foi difícil? Foi. Mas se você resolver suas emoções, tem como tratar esse registro. Quando você trata esse registro, você fica em paz. Porque seus pais não foram abandonados. Seus pais não abandonaram você. E no decorrer da sua vida, você teve outras provas disso. Mas a mente da gente não é fácil. Não é fácil, né? Lidar com isso, né? Então, são na nossa infância, né? Muitas coisas que acontecem na nossa infância, se a gente não resolve, a gente leva pra vida inteira, pra vida inteira. Muito bem. Outra coisa, gente. O que você ouviu, presta atenção. Okay? Depois que eu tava escrevendo isso, depois que eu li, eu falei, gente, olha, realmente. O que você ouviu de forma negativa, ou se foi na escola, foi com seus pais, foi com o avô, foi por causa de um tio que falou isso pra você, ficou registrado como se fosse uma cicatriz. Por quê? Naquele dia doeu, mas os anos foram passando, né? Mas a cicatriz, ela ficou ali. Quando você se machuca, literalmente, quando você olha pra cicatriz, tem uma cicatriz aqui no braço, uma vez eu cortei meu braço, ó. Eu olho pra essa cicatriz aqui, eu vou sentir a dor que eu senti naquele dia que eu cortei meu braço? Não. Eu vou lembrar do que aconteceu. Às vezes a gente nem lembra, né? Mas a cicatriz ficou aqui, ó. Tem cicatriz que não adianta, ela vai ficar aqui. Você já teve catapora? Então, tem cicatriz de catapora que pode passar. A cicatriz, ela fica ali. Mas a cicatriz não vai, toda vez que você olhar para a cicatriz, você não vai lembrar da dor. Porque a dor já passou. Como que isso acontece na terapia? Quando você resolve as suas emoções, você vai olhar para o seu passado, mas ele não vai doer mais. Mas a cicatriz está ali. Você vai olhar para o seu passado? Não, olha, está aqui. Mas quando você não resolve as suas emoções através da terapia, toda vez que você lembrar, vai doer. Toda vez, toda vez. Então, por isso que às vezes a gente às vezes vê pessoas com emocionalmente sobrecarregadas. Por quê? Porque as dores que elas sentem de forma intensa sempre. Eu já ensinei pra vocês, né? Tem um pontinho aqui, que é um pontinho da angústia. Aperta esse pontinho aí. Gente, tem pacientes meus que não aguentam nem triscar, encostar. Tem muita angústia acumulada aí. Precisa resolver, gente, não tem jeito. Eu sei... Quem for assistir, eu sei que você foge de mim, mas mais cedo ou mais tarde, ou comigo ou com outro profissional, você vai precisar olhar de frente para as suas emoções. Mas, né, a pessoa só vai adiando, aquilo vai se acumulando. Mas, gente, é necessário, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar olhar de frente para os seus traumas. Mais cedo ou mais tarde. Você só está adiando uma situação que você vai precisar fazer. Não tem para onde correr. Mas, só que olha que interessante que eu ouvi, né?
Estava conversando com a paciente, estava falando de uma situação. Tem pessoas que não fazem terapia porque elas têm medo de mexer. Mexer no quê? Ai, porque tem coisa que não é para mexer. Tem certeza? Mas se dói porque tem que mexer. Ah, resolveu. Ah, não tô assistindo nada. Ah, tá. Mas não é aquela sujeirinha embaixo do tapete que você acha que não tá assistindo mais nada aí? Como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Você tá deixando a vida te levar? Aí você já perdeu a sua motivação para fazer as coisas. Tá desanimado. Né? Ai, gente, eu acho que eu tô faltando vitamina e tal. Dá uma pesquisada se é só isso mesmo. Ou se é um trauma, né? Que tá lá fazendo assim na sua porta, ó. Ei, quando é que você vai me resolver? Quando é que você vai olhar pra mim e a gente como se sentasse mesmo, né? Falei, peraí, vamos conversar. Até quando você vai ficar influenciando a minha vida? Até quando? Até quando você deixar. É quando você deixar. Então vamos deixando, né? Deixando. Mas, quando a gente resolve as nossas emoções, primeira coisa que a gente quer é que as pessoas que a gente ama resolvam as suas, né? Mas não tá no nosso controle. Que a gente espera que essas pessoas acordem e enxerguem, né? Que elas precisam resolver. Muito bem. Então, o que acontece? A cicatriz tá ali, tá? Mas doendo ela não tá mais, não. Mas o registro tá ali. Quando você lembra do registro, dói? Então, vamos resolver. Agora, quando você resolve as suas emoções, que você lembra, né? Daquilo, né? Daquilo que você ouviu, né? Ah, você não vai ser... você nunca vai ser ninguém na vida. Você não tem jeito. Gente, entenda uma coisa. Os nossos pais foram sobreviventes de uma geração. Eles estavam fazendo o melhor que podiam nas condições que eles se encontravam. Então, vão falar coisas para nos incentivar, vão falar coisas para nos machucar, mas eles falam na intenção de querem a nossa melhor versão. Mas hoje nós temos muito mais ferramentas. Eles não tinham. Eles deram o melhor na época que eles viveram, né? Então, quando você lembra daquelas palavras, né? Às vezes você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista de emprego, aí você ouve. Você não vai ser, aí é como se fosse uma vozinha na sua cabeça, né? Você não vai ser ninguém na vida. Você não tem jeito. Você é igualzinho sua mãe, você é igual seu pai. São coisas que vai ficar ali, ó, na sua mente. Elas vão te incentivar ou vão te podar? Aí é com você. Se elas estão te podando, se você tá sentindo que em alguns aspectos da sua vida parou, então é algo que precisa ser enxergado, ser analisado, né? Porque quando você resolve as suas emoções, você descobre as mentiras da sua mente, você percebe que aquilo que você ouviu não influencia mais a sua vida. Mas se ainda está influenciando, é que precisa resolver, precisa mexer, né? E entender que não é um padrão estabelecido. Você não tem jeito. Ah, esse menino é muito danado, você não tem jeito. Você não vai ser ninguém na vida, tá? Mas isso foi falado por uma pessoa que cheia de traumas, num nível de estresse muito grande, e ela não tinha noção do efeito que isso causava no filho ou na filha. Né? Então, às vezes a pessoa descarregou e às vezes descarrega justamente em quem? Né? Numa criança, né? Então, nós precisamos pensar muito bem o que a gente fala para nossas crianças, mas entender que a gente vai errar. A gente vai errar. Mas quando você resolve suas emoções,
a gente aprende a errar bem menos, né? Porque você resolve e fica em paz. Muito bem. Então, quando isso não é um padrão, quando você não tem jeito, né? Essa criança é assim mesmo. Então, quando você entende que não é assim, aí você começa a provar para você mesmo que ali não é um padrão. Eu tenho condições de trilhar um caminho diferente. Mas eu vou trilhar esse caminho? Você está conseguindo trilhar esse caminho diferente? Ou toda vez que você tá chegando perto, você ouve das palavras que seu pai falava para você, você ouve as palavras que a sua mãe ouve para você, e aquilo te paralisa, né? Não tá te paralisando? Ótimo, mas tá te paralisando? Busca resolver. Sempre vai vir algo positivo ou negativo. E na maioria das vezes, infelizmente, o negativo ele sempre vem, né? Muito bem, então você escolhe o que você alimenta a sua mente. Faz uma coisa, começa a assistir jornal, mas aquele jornal às vezes bem sangrento. Começa, observa o efeito que aquilo vai ter em você. Não vai ser bom, não? Sua mente vai começar a criar coisas, você vai começar a ter medo de tudo, medo de todos, né? Não foi assim, gente, que muitas das pessoas ficaram na pandemia? Muitas pessoas ficaram com medo, porque viram pessoas muito próximas, parentes, morrer de Covid. Foi, gente, peraí, então, estar com pessoas, andar sem máscara, se tornou questão de vida ou morte. E muitas pessoas precisaram resolver emocional, porque para elas foi muito difícil. Nós sentimos o cheiro de morte, né? Muito próximo da gente, né? Ver pessoas amadas, né? Aquelas notícias sendo bombardeado aquela situação do pessoal sem oxigênio. Então foram situações que a gente precisou se precaver. Porque se a gente só ouvisse isso... E hoje também, gente, se você passar a ficar direto ouvindo o jornal, a sua mente vai contar várias mentiras para você. Estamos passando por situação difícil? Todos nós. Mas o que eu estou fazendo para sair dessa situação? Vou continuar? Vou sentar e chorar? Não vou trabalhar mais. Não, mas se você não trabalhar, se você não honrar seus compromissos, você vai conseguir ficar pior. E aí? Vai continuar assim? Não, a gente vai se levantar e reagir. Nós precisamos, né? Levantar e reagir. Então, o que acontece? Se você lembrar que você não é mais aquela criança que dependia da aprovação dos pais, que dependia da aprovação dos professores. Ai, professor, gente, e é muito interessante, né? Aquele 10, né? Ou muito bom, parabéns, que a professora colocava na pontinha da folha lá. Gente, aquilo era bom demais, né? Mas na vida, nem sempre você vai receber 10, nem sempre você vai receber parabéns. Dependendo do lugar, as pessoas vão falar que você está fazendo mais do que a sua obrigação, tá? Se a sua criança interior tiver ferida, você não vai aguentar ficar ali. Mas, saber lidar com críticas, gente. Nós precisamos aprender a lidar com críticas. Não permita que as críticas te destruam. Não deixe isso acontecer. Que às vezes aquela crítica que você está ouvindo fala mais da pessoa do que de você. Mas se o seu emocional estiver bom, ali te derruba. Aí você fala, não, peraí. Eu não sou isso que a pessoa está falando. Eu conheço meu potencial. É isso que eu falo para vocês. A gente precisa sempre trabalhar nossa autoestima. Porque se a sua autoestima estiver bem, pode vir o que for. Você acredita só se você quiser. Ou você vai acreditar na pessoa ou vai acreditar na sua mente. E também não depender, né, gente? Não depender. Veio elogio? Ótimo. Se não veio, ótimo também. Vida que segue. Vai continuar realizando seu trabalho
não esperando. Para de esperar olhares de aprovação dos outros. Às vezes não vai vir, não. Às vezes vai vir, esse olhar de aprovação vai vir, sabe de quem? De você. Você se olhar no espelho e falar assim, olha, parabéns, você conseguiu. Mas, em alguns lugares, essa aprovação não vai vir, não. E aí? O mundo vai acabar? Vai nada. Aprender a siga seu caminho em paz. Recebendo aprovação ou não, recebendo elogios ou não. É muito difícil a gente colocar os elogios, né? Colocar a nossa vida esperando isso. A maioria das vezes não vem. E a gente esperar, né? Então, ou então falar assim, mas você foi dispensado do seu trabalho. Mas o que foi que eu fiz de errado? Mas será que você fez alguma coisa de errado? Ficar se martirizando, esmagando a sua mente, né? Mas eu tava fazendo o meu melhor. Então, será que o problema era eu mesmo? E como eu falei, segue seu caminho em paz. Sempre, né? Precisamos aprender a fazer isso, né? Então, gente, o que acontece? Você vai parar de ouvir o que a sua mente diz? Então, bora parar. Vamos parar. Se ela falar algo positivo, ótimo. Né? Mas tente fazer esse exercício. Troque. Vou até anotar aqui, ó. Troque um pensamento negativo por um positivo. Sempre faça a troca. Não tem troca melhor do que essa, viu, gente? Sempre troque. Troca um pensamento negativo por um positivo. Sempre faça a troca. Porque senão do pensamento positivo... E assim, gente, ó. Um pensamento negativo... Vocês já viram teias de aranha? Pensamento negativo chama outro, que chama outro, que chama outro. Quando você menos percebe, você tá sentindo aquele aperto no peito. Aí já vem sentimentos de inutilidade, já vem todas aquelas, né? Tudo de ruim, que é impressionante com um pensamento positivo pensamento negativo pode trazer para você. Faz o contrário. Começa com pensamento positivo. Oi, Ednilson, entrou hoje no finalzinho, hein? Tá acabando já. Depois você vai ficar salvo lá no Instagram, depois você assiste. Então, o que acontece? Começa com pensamento positivo. Aí vai vir mais outro, vai vir mais outro, vai vir mais outro. Aí vem o negativo, você fala, sai. Não vem não. Não vem me atrapalhar não. E vai. Mais um pensamento, mais um pensamento, mais um pensamento. Da mesma forma. Porque a atitude positiva, nós precisamos ter atitude positiva no nosso trabalho. Hoje foi um dia bem difícil. Mas vai melhorar. Hoje, amanhã vai ser melhor. Agora, se você começar... hoje foi ruim. Amanhã vai ser muito pior. Não. Gente, você vai começar a ver aquela nuvenzinha preta em cima da sua cabeça. Quando ela se instala, para ela sair, dá trabalho. Dá muito trabalho. Então, não permita que a negatividade se instale na sua mente. Eles vão vir? Sim, mas o que você vai fazer com eles? Os pensamentos positivos, eles não vêm? Eles vão vir. Mas e aí? Eu vou dar ibope, né? O que eu vou fazer com esses pensamentos? É algo a se pensar, tá bom? Meus amores, então essas foram as informações da live de hoje. Espero que tenham sido de ajuda. Não acredite nas mentiras que a sua mente vem te contando. Agora, se a sua mente fala assim, olha, vai fazer terapia,
Isso não é mentira, não. É uma das melhores verdades que a sua mente falou. É verdade, Lari. Eu também lembrei, Lari. É isso mesmo. Né? Igual o passarinho. Pode passar por cima da nossa cabeça, mas a gente não vai deixar fazer ninho, né? Muito bem. Isso mesmo. Esse finalzinho aqui, Muniz, fala seu nome pra gente, por favor. Que quando tá no nome assim, eu não sei. Que às vezes eu te conheço e as pessoas que entram na live comigo sabem que eu gosto de falar o nome dela, só que eu não sei o seu nome. Se você quiser falar seu nome, você fica à vontade, tá bom? Se não quiser também, fica tranquila também. Então, gente, o que acontece? Precisamos, né, trabalhar a nossa mente. Ágata, oi, Ágata. Tá bom, meu amor, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Acho que você já entrou mais algumas vezes, eu lembro. Então, gente, vamos trabalhar a nossa mente, trabalhar os nossos pensamentos, né? Entender que os nossos pensamentos, eles têm um poder muito grande. Então, se tem poder, vamos usar para o lado positivo, porque negativo já está lá, não tem jeito, bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Sei que as minhas amigas vão pedir um print. Ai, gente, hoje foi muita emoção. Hoje nem deu tempo de arrumar o cabelo, mas estamos aqui, firme e forte. Vamos ver se a gente consegue fazer uma franjinha aqui para tirar esse print. Vamos lá. Peraí. O dia que já começou emocionante cedo, viu, gente? Vamos lá. Deu certo, vocês me avisam. Vou fazer de lado assim, ó. Deu certo? Se deu certo, aí vocês me falam, tá bom? Gente, ó. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a semana que vem. Estamos aí firme e forte com mais informações valiosas, olha o conselho da terapeuta. Nem tudo, grande parte das coisas, não vai ser numa live que você vai ter esse aprendizado. Você precisa ter um tratamento mais individualizado. Gente, live não é terapia não, tá? Entenda isso. Live é uma conversa que vai ajudar você a entender que tem algumas peças que precisam se encaixar. Mas live não é terapia, não. Tá bom? Live é feito pela terapeuta para ajudar você a fazer terapia. Tá bom? Gente, ó. Ótimo dia para vocês. Até a semana que vem. Um ótimo fim de semana para todos, tá bom? Tchau!